E hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. E estamos recebendo em nossos estúdios a psicopedagoga e psicomotricista, a Lucileia Marchioretto, que vai falar um pouco sobre esse trabalho que ela tem com as pessoas com o autismo. Seja bem-vinda à Raízes FM, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Como funciona o seu trabalho, principalmente falando desse outro estudo, né, que tem a psicopedagoga e o psicomotricista, o que é esse trabalho? Então, vou falar um pouquinho sobre a psicopedagogia, né? Sim. A psicopedagogia, ela trabalha dificuldades e transtornos de aprendizagem. Então, é um trabalho realizado com a criança, com a família, com a escola. É feito toda uma análise no processo de aprendizagem, uma busca em cima das dificuldades da criança e é traçado um plano de trabalho para que a criança avance. E a psicomotricidade, ela trabalha a parte motora da criança, então são as funções psicomotora. A psicomotricidade, ela vem para estimular a parte cognitiva, né, a parte da aprendizagem, parte motora da criança. Sim. Crianças com atrasos, né, no neurodesenvolvimento, crianças com distúrbio, criança com dificuldades de aprendizagem, então qualquer tipo de atraso. Não é só no autismo, então? Não, a psicomotricidade, ela abrange uma grande parte. Então, eu falo assim, que a psicomotricidade, ela é muito importante. Por quê? Porque uma criança com atraso na linguagem, uma criança com atraso para andar, uma criança que apresenta qualquer tipo de atraso, a psicomotricidade, ela vem para estimular para que essa criança consiga ter um avanço em cima daquela dificuldade. A parte motora, né, o nosso cérebro é formado, né, todo pela parte motora. Então, a estimulação psicomotora é uma terapia. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre a psicomotricidade. É um estudo novo? É um trabalho novo ou já tinha antes e agora está sendo aperfeiçoado? Já tinha antes. Ah, já tinha então? Já tinha, né? Porém, agora nós temos as faculdades, né, com formação em psicomotricidade e temos as especializações. E você atende aqui em Capivari mesmo? Eu atendo em Capivari e Rio das Pedras. E faz tempo que você trabalha com o grupo de autistas? Sim, faz tempo que eu trabalho, né, com crianças e famílias. Faço parte da associação também do autismo. Sim. E no consultório faz 12 anos que eu venho desenvolvendo o trabalho com crianças do transtorno do espectro do autista. Inclusive, nós vamos falar em outra matéria sobre a caminhada do autismo que vai ocorrer no dia 2 de abril aqui em nossa cidade, falar também com o pessoal do grupo. Então você faz parte do grupo também? Sim, faço parte do grupo. Ó. O transtorno, antes ele não era tão falado quanto alguns anos atrás. Sim, né? Sim. Até com forças da mídia, principalmente o Marcos Mion, apresentador de TV, começou a levar isso também para a mídia. A gente foi falando muito, eu percebi que antigamente não se falava tanto, né, do transtorno. É porque não tinha tanto conhecimento ou porque as famílias não apareciam, não tinham... Sim, é porque não tinha tanto conhecimento. Hoje, o que a gente fala, né? O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação social e a interação. Então, hoje, é mais fácil fechar um diagnóstico. Antigamente, levava-se em torno de 4 a 7 anos para fechar um diagnóstico. Então, essas crianças, elas acabavam ficando isoladas, né? E hoje não. Hoje nós sabemos a importância de fechar um diagnóstico precoce e a importância da terapia, da escola. Por quê? Hoje, com todo esse conhecimento, com as pessoas buscando a conscientização, levar informação para todos, hoje a gente consegue fechar um diagnóstico entre 1 e 3 anos de idade. Até você falou que é importante, né, que o diagnóstico seja visto já no começo, porque tem vários graus de transtorno do espectro, né? Sim, sim. Por exemplo, se a pessoa demorar para ir atrás, esse grau ele pode aumentar? Esse é o problema? O que a gente fala. Quanto mais cedo fechar um diagnóstico, melhor é para o desenvolvimento da criança. Sim. Porque é um espectro, né? Sendo um espectro, o que acontece? Se essa criança for estimulada, for trabalhada adequadamente, ela consegue ter uma evolução, né? Então, até mesmo quem é do severo, ela pode reduzir o grau? Pode reduzir o grau. Porém, tem que ser o quê? Ser estimulado, ser trabalhado.
É daí que entra o seu trabalho. Sim, entra o trabalho. Então, vamos lá. Hoje, com 6 meses, a gente consegue observar a criança que apresenta algumas características. Então, com 6 meses, já consegue observar alguns sinais, que é o olho no olho, né? Não que eles não olhem pra gente, sim, mas eles desviam o olhar, ou não permanece por muito tempo o olhar. É uma criança que ou ela chora muito, não se adapta aos lugares, ou ela acaba sendo uma criança muito tranquila. Então, no início, a mãe consegue observar alguns sinais. Porém, nós temos muito a resistência, a dificuldade de aceitação. Por isso que se fala muito em autismo, porque quanto mais cedo for diagnosticado, melhor é. Hoje nós estamos recebendo, eu recebo crianças de 1 ano e meio, 2 anos. Por quê? Além da interação social, o que pega bastante é a comunicação. Então, nós temos crianças que têm um atraso de linguagem. Tem dificuldade na escola. Tem dificuldade para falar. Nós temos crianças com 2, 3 anos que não fala nada. Então, a gente já fala que isso é um atraso, né, na linguagem. Já pode ser um sinal, um sintoma. Pode ser um sintoma. A criança hoje, para ser diagnosticada, ela apresentando 3 das características, ela já recebe o diagnóstico. Sim. Então, quais são essas características? A falta de interação social, a comunicação, que pega bastante, né? Que nós temos crianças que não apresentam a linguagem, né? Tem um atraso de fala, ou falas num tom que permanece, a gente usa fala robotizada, estereotipias, movimentos repetitivos, eles gostam de colecionar alguns tipos de objetos. Então, algumas dessas características, a criança apresentando, ela já se enquadra num diagnóstico de autismo. Porém, quem fecha esse diagnóstico? É isso que eu ia perguntar. O diagnóstico quem fecha é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. O diagnóstico é totalmente através de olhar clínico. Então, essa criança ela precisa passar por uma equipe, né? Então, passar com uma psicóloga, uma neuropsicóloga, uma terapeuta ocupacional, uma fono, uma psicopedagoga ou psicomotricista, através das escalas, dos testes, da observação clínica, é feito um relatório que vai para o neuropediatra e que fecha o diagnóstico. E a partir do fechamento do diagnóstico, o mais importante é começar as terapias, que é a intervenção. E a terapia é algo que a criança ou adolescente faz pelo resto da vida. Sim, é importante. Dependendo do avanço, ele vai recebendo alta. Por quê? O que nós falamos? Não existe autistas iguais. São totalmente diferentes. Um é diferente do outro. Então, eu posso ter um autista que não tem a linguagem, eu posso ter outro que tem a linguagem e movimentos estereotipados repetitivos. Então, um é diferente de outro. Um é diferente do outro. Cada um apresenta uma característica diferente. E é importante ressaltar também que o autismo hoje não impede, dependendo do grau, né, da criança, da pessoa ser bem-sucedida na vida, de conseguir uma profissão. Tanto é que tem médicos autistas, sim. Inclusive tem uma série da Globo, do Globoplay, que relata isso, agora não me lembro o nome da série. E entre outros casos, no Brasil mesmo, de pessoas que têm o espectro e que descobrem na fase adulta também, não é? Tem bastante. Eu falo que hoje, quando os pais chegam no consultório e a gente inicia a avaliação, a gente consegue observar algumas características, às vezes, nos pais. O que a gente conseguiu observar é que o diagnóstico tardio aumentou muito. Então, hoje, conversando, você descobre pessoas que falam, olha, eu tive o diagnóstico agora, com 30 anos, com 24 anos. Entendi. Então, tem aparecido sim. Diagnóstico de pessoas com mais idade. Sim. Então, importante, até fica uma dica para os pais, que às vezes tem uma desconfiança quanto a isso, porque como o assunto está sendo bem mais falado, as pessoas começam a ficar mais atentas com as crianças, e às vezes elas digitam no Google para saber as informações, e o importante é procurar um especialista. E no caso, eu queria que você repetisse os especialistas certos para
os pais procurarem, né, caso tenha alguma dúvida quanto à criança que faz algumas dessas características, né, tem algumas dessas atitudes e tal. Sim, eu acho assim, é muito importante que, independente do diagnóstico que o pai receber, procurar ajuda, né? É um momento difícil quando você recebe um diagnóstico, olha, seu filho apresenta um transtorno do espectro do autismo. Mas assim, ir em busca, procurar as terapias, lutar pelos direitos, porque eles têm direito, sim, né? E é importante também que os pais participem desses grupos que tem em Capivari, né? Por conta de unir forças, em busca até mesmo na política, né? De trazer coisas que sejam benéficas para o grupo de autismo, né? Para as pessoas. É importante esses grupos na nossa cidade, né? Que os pais de crianças com autismo participem, não é? Sim, é muito importante que os pais se unam, né? Estejam juntos nessa luta. Porque não é fácil quando você recebe um diagnóstico, e tendo outros pais para apoiar, isso ajuda muito na caminhada. Então é importante sim que os pais se unam e vão em busca, né? Em busca de ajuda, porque como nós sabemos, a criança ela precisa da terapia, ela precisa da ajuda, desse estímulo, para que ela tenha um desenvolvimento satisfatório. E nós sabemos que é muito difícil conseguir uma terapia. Estamos ainda numa luta aí para conseguir os profissionais. Não são todos os profissionais que são especialistas na área do transtorno do espectro do autismo. Então, é uma luta constante dos pais. Outro ponto importante é a escola. A escola ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, assim, o pai recebeu o diagnóstico, procura ajuda, procura os grupos, procura os profissionais para conversar, vai em busca da escola, conversa com a escola, para poder dar um suporte para a criança. Tem algum caso que você atendeu que te surpreendeu? Que estava num nível, foi para o outro, ou que teve uma evolução grande? Você se lembra? Tem vários. Hoje mesmo eu estava comentando com uma professora que eu iniciei o trabalho com uma criança de 3 aninhos. E hoje a criança está com 7 anos. E essa criança ela não apresentava comunicação, né, verbal. Hoje essa criança ela já está conversando, ela já está soltando as palavrinhas. A aprendizagem dela está uma graça, aceitando bem os materiais pedagógicos, uma evolução motora boa. Sim. Na organização do corpo, equilíbrio. Então, tem vários pacientes. E outra coisa, assim, Jean, que eu gostaria de comentar. Eles são muito inteligentes. Eles são muito inteligentes, né? As crianças que apresentam transtorno. Então, eu acho, assim, que precisa mudar um pouco, né? Ter um olhar diferenciado para essas crianças, para esses indivíduos, para esses adultos, porque nós temos adultos autistas e eles precisam de um acolhimento, eles precisam de uma assistência, eles precisam de algo assim para que eles possam ter o desenvolvimento. Queria agradecer mais uma vez pelas explicações. Quem tiver interesse em te procurar para saber outros detalhes, saber como funciona também o tratamento, algum pai que já tem o diagnóstico, pode deixar suas redes, seu contato, fica à vontade. Sim, o meu WhatsApp, né, para entrar em contato, para dúvidas, enfim, é 996686741. Rede social é Lucileia Marchioretto. Atendo em Capivari, Rio das Pedras. Os pais que tiverem dúvida podem me procurar, né, me enviar uma mensagem. O que a gente puder ajudar, estarei ajudando. Orientando até mesmo qual profissional procurar. Estou à disposição para o que precisarem. Perfeito. Eu conversei então com a Lucileia Marchioretto, ela é psicopedagoga e psicomotricista. Falou um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. A gente vai voltar a falar sobre o assunto mais para frente para comentar sobre a caminhada que acontece em conscientização, né, do transtorno no dia 2 de abril aqui na cidade de Capivari. Em breve falaremos mais sobre o assunto. Jean Bordini para Raízes FM.